Em 2005, uma pequena equipe do interior paulista surpreendeu o futebol brasileiro. Estou falando do Paulista de Jundiaí, que naquele ano bateu no Fluminense na final da Copa do Brasil e se tornou campeão de um dos campeonatos mais importantes do nosso futebol. Hoje bora viajar pelo tempo e conferir a história desse clube, que foi do auge do futebol brasileiro à quase falência. Fundado em 1909, o Paulista de Jundiaí participou de um estadual pela primeira vez em 1919, quando disputou o Campeonato Paulista do Interior. De cara, o clube foi campeão ao golear o 15 de Piracicaba por 5-1. Em 1921, o Galo, como é chamado, venceu seu segundo título e foi convidado em 1926 para participar do Campeonato Paulista de Futebol, se tornando o segundo clube do interior de São Paulo a participar do torneio. Alguns anos depois foi fundada a Federação Paulista de Futebol e também a segunda divisão do estadual, no qual o Paulista lutou durante anos para conseguir o acesso à elite. Em 1968 o clube finalmente foi campeão da divisão de acesso, de maneira invicta, somando 10 vitórias e 9 empates. Nos anos seguintes o Paulista viveu altos e baixos, caindo e subindo de divisão diversas vezes. Em 1995 o tricolor acabou virando um clube empresa, capitaneado pela Lousano, uma empresa de fios e cabos elétricos. O clube ganhou investimento alto no futebol e surpreendeu todos ao contratar Casagrande e Toninho Cerezo, ícones do futebol brasileiro. Seu nome também mudou e passou a se chamar Lousano Paulista. Com a nova parceria o clube conquistou o acesso para a Série A2 do Paulistão e também foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em cima do Corinthians em 1997. Contudo, a parceria foi desfeita logo no ano seguinte. Em 1998 o Paulista acertou com a Parmalat e precisou mudar seu nome novamente. O clube agora passou a se chamar ETI Jundiaí. A drástica mudança se deu porque na época a concorrente da Parmalat se chama Leites Paulista. Os resultados não demoraram para acontecer e em 1999 o Galo foi campeão da Copa Estado de São Paulo, que hoje se chama Copa São Paulo. Em 2000 o clube também fez uma boa Série A2 e também fez uma boa campanha no módulo verde e branco da Copa João Avelange. Em 2001 viveu uma grande fase, sendo campeão da Série C do Brasileirão e da Série A2 do Paulistão, conseguindo voltar à elite depois de anos. Sua parceria com a Parmalat terminou em 2002, devido a gestões fraudulentas na sede da empresa, na Itália. Em seguida, o Paulista fez boas campanhas na Série B e também foi vice-campeão paulista em 2004, quando perdeu a final para o São Caetano. O auge de sua história aconteceu em 2005, quando disputou pela primeira vez na história a Copa do Brasil. Na primeira fase eliminou o Juventude após vencer o primeiro jogo por 1-0 e depois segurar um empate por 1-1. Na segunda fase, a equipe pegou o gigante Botafogo, e após ficar no 1-1 dentro de casa, empatou por 2-2 no Rio e se classificou pelos 2 gols marcados fora de casa. Nas oitavas pegou outro gigante, o Internacional. Cada clube venceu uma partida por 1-0 e o Paulista se classificou nos pênaltis. Nas quartas o resultado se repetiu, mas foi diante do Figueirense. Já na semifinal, o Paulista pegou nada mais que o Cruzeiro e as equipes protagonizaram 2 jogaços. O clube paulista venceu por 3-1 em casa. No jogo de volta, o Cruzeiro abriu logo 3-0 no primeiro tempo, mas o Galo conseguiu reagir e a partida acabou 3-2 para a Raposa. Na grande decisão o Paulista pegou o Fluminense, que não teve um caminho tão difícil. No primeiro jogo o tricolor jundiaiense venceu por 2-0 e na volta só precisou segurar um empate sem gols para se tornar campeão. O Paulista de Jundiaí entrou para a história do futebol brasileiro. Em 2006 o Galo foi disputar a Libertadores e caiu logo no grupo de River Plate e Libertad. Apesar da diferença entre as equipes, o Paulista não fez uma campanha tão ruim, somando 3 empates e uma vitória, justamente contra o River Plate. Ainda naquele ano, o clube fez uma ótima Série B e ficou empatado no número de pontos com o quarto colocado, o América de Natal, mas perdeu no número de vitórias e acabou não conseguindo o acesso. Nos anos seguintes, o Paulista só foi ladeira abaixo. O clube foi rebaixado na Série B do Brasileirão de 2007 e depois participou da Série C em 2008 e da Série D em 2009, sua última participação no Campeonato Brasileiro. Entre 2010 e 2011 o Galo ainda foi bicampeão da Copa Paulista e conseguiu se manter na Série A do Paulistão até 2014, quando também foi rebaixado. Daí em diante o clube acumulou uma sequência de quedas no estadual até parar na 5ª divisão, que foi criada agora em 2024. Em 2019 o Paulista quase foi comprado pela Red Bull.
O presidente do clube na época tinha conversas para fechar o acordo, mas devido à grande rejeição da torcida, o acordo não foi firmado e então a Red Bull fechou com o Bragantino. O Galo também quase faliu nos últimos anos e ficou perto de colocar o seu estádio em leilão. O clube vem tentando de todas as maneiras se reerguer no futebol e tem criado modelos de captação de receitas que envolvem empresas patrocinadoras. Essa foi a história de um dos maiores clubes do interior paulista, que fez história em 2005, mas devido a péssimas gestões e pessoas de caráteres duvidosos, está sumindo aos poucos do cenário nacional. Espero que o Paulista consiga dar a volta por cima, porque os torcedores não merecem isso que estão passando. Este foi o vídeo de hoje, deixem suas opiniões aí embaixo que é muito importante. Deixe o seu like também e se não for inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos.